Boa noite. Conseguir um medicamento de alto custo, realizar um transplante ou fazer uma cirurgia no exterior? Por que será que cada vez mais os brasileiros têm apelado à justiça para terem acesso à saúde? Entre 2008 e 2017, o número de demandas judiciais ligadas à saúde aumentou 130%, conforme revela a pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER. Por isso, o Opinião Pernambuco de hoje discute a saúde nos tribunais. São nossos convidados: Rodrigo Coelho, juiz federal e integrante do Núcleo de Assistência Técnica em Saúde do CNJ. Renê Patriota, coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. E também João Gabriel Ribeiro, neurocirurgião. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Eu vou começar por uma pergunta conceitual. Acho que eu vou começar aqui pelo senhor, Rodrigo. Por que isso tem acontecido? A gente viu aí no dado 130% de aumento, né, nas judicializações, né, a pedidos de resolução de casos de saúde nos tribunais, de maneira rápida. Por que isso tem acontecido tanto no Brasil? Ana Clara, inicialmente boa noite, doutora Renê, doutor João Gabriel, audiência. A gente vê que são vários fatores, né, que propiciam esse aumento da judicialização. Não é um fator isolado. A gente tem condições de dizer que o aumento da defensoria pública, as informações, né, o acesso à internet, né, o número de advogados, né, o número de médicos, o crescimento de remédios, todo esse conjunto de fatores, né, deságua ao final no judiciário, né, para resolver as questões. Então, são diversos fatores, né, que conjugados vêm propiciando, né, esse aumento da judicialização. E é muito interessante a gente ver isso, porque as primeiras ações de judicialização da justiça, elas ocorreram em 1904, na época da revolta da vacina, e elas tinham justamente a finalidade ao contrário. Na época, né, o presidente Rodrigues Alves instituiu a vacina obrigatória contra a varíola, que estava no Rio de Janeiro, e as ações eram para proibir que o Estado vacinasse as pessoas, né? Então a gente vê que após 100 anos, né, houve uma inversão em que as pessoas exigiam que o Estado não fornecesse os medicamentos, para hoje um aumento exponencial para que medicamentos e mais medicamentos sejam fornecidos. Então, esse relato histórico é muito interessante. Agora, Renê, eu gostaria que a senhora começasse explicando o que é a DUSEPS, para quem está em casa poder entender qual é o trabalho de vocês. Tá, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A DUSEPS é a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros e Planos e Sistemas de Saúde. A DUSEPS tem 23 anos, começou com o caso de uma cliente minha do consultório, eu faço ginecologia e obstetrícia, e depois resolvi fazer direito para poder brigar direito, né? E a Angélica Ricói, ela teve câncer de mama e mesmo tendo um plano de saúde, ela foi fazer pedágio, vender rifa para poder conseguir o tratamento. Então, a Angélica é a minha sócia número 1 em memória, porque no sepultamento de Angélica foi o dia, na missa de 7º dia, eu fiz a primeira reunião da DUSEPS. E a partir daí a gente começou a ter muitos casos e a associação tem 23 anos, como eu disse, e cada dia é uma nova descoberta. É como se ela estivesse nascendo todo dia, porque os planos de saúde não aprendem, a saúde pública está um caos. Então, todo dia a gente respira fundo e voltamos aos tribunais, estadual, federal, STJ e etc., porque saúde é um direito de todos e dever do Estado. Já era para estar cansada disso. Mas, pelo contrário, todo dia a gente renova as energias e recomeça e recomeça. Está ficando cada vez mais complexo também, né? Cada vez os casos estão... Então, é porque a saúde, como eu disse, é um direito de todos e dever do Estado. Quando alguém diz assim, mas a judicialização é muito forte, é nada. É não, ainda falta muito. A gente tinha que ter plantão 24 horas para ter juiz de plantão, defensor de plantão, promotor de plantão, defensoria pública. E advogados, a gente devia ter um plantão na porta da restauração. Um plantão não só de saúde, mas de fiscalização da saúde, entendeu? Porque é muito simples, às vezes, judiciário, STJ, alguém diz, a judicialização prejudica. Não. A judicialização existe porque saúde
é tudo. Quando você perde a saúde, não tem mais nada. É isso que a gente vai discutir aqui. Até o fim do programa, vamos ver se a gente consegue entender mais sobre o assunto. Agora, doutor Rodrigo, do ponto de vista do médico. Bom, na sua opinião, o laudo médico deve ser soberano na hora de uma decisão? Aquela hora, quando o médico atesta, é necessário tal medicamento ou tal cirurgia para o paciente. Na sua opinião, isso é incontestável? De forma alguma, Clara. Bem, inicialmente respondendo a pergunta, também dando boa noite a todos os participantes. De forma alguma, a opinião de um médico deve prevalecer de forma soberana, tá? A opinião daquele médico que está escrito naquele laudo é a verdade naquele momento, nos pensamentos daquele médico naquele exato momento. Obviamente que esse laudo ele pode ser contestado posteriormente por outros colegas, pelo mesmo paciente, algumas vezes, ou por até mesmo uma junta de colegas especialistas naquilo. O que é interessante a gente saber é que o médico que está fornecendo aquele laudo, muitas vezes ele está naquele momento, está examinando o paciente, ele está de frente para o paciente. E isso, obviamente, tem uma relevância muito importante. É diferente um médico que está examinando, que está vendo o quanto o paciente está com dor, o quanto o paciente está sofrendo, e eu consigo transcrever isso no laudo, e muitas vezes alguém que não está vendo o paciente naquela ocasião não consegue entender aquilo ali. Mas, obviamente, isso tanto também pode ser feito do ponto de vista positivo, como também pode ser feito do ponto de vista negativo. Por exemplo? Do ponto de vista positivo, a partir do momento que você examina o paciente e atesta, por exemplo, que o paciente tem um tumor cerebral e que esse tumor cerebral necessita ser operado, isso você está fazendo uma coisa positiva. Você está falando o que é que o paciente tem e o que é que ele precisa fazer. Mas a partir do momento que você deixa de usar a ciência e começa a utilizar de outro tipo de subterfúgio, de outro tipo de ganho, por exemplo, o paciente tem uma doença que é duvidoso você fazer cirurgia. A medicina não é 100%, então muitas vezes tem coisas que podem ser tratadas de forma conservadora ou cirúrgica, com um remédio X ou com um remédio Y, sem que haja um benefício maior entre ambas as classes. Quando você se utiliza que existem mais de uma forma o tratamento e você coloca como apenas um tratamento sendo aquele, aí você deixa de estar fazendo ciência e coloca a sua opinião no laudo. Então tem que se ter muito cuidado. E essa opinião é que pode ser contestada. E o juiz, na hora de decidir, ele leva em consideração esse laudo médico de que forma? É assim como o doutor João Gabriel está falando, ou normalmente ele costuma chamar mais especialistas? O que é que ele usa para basear a decisão? Ana Clara, é muito oportuna, né? Todo o processo envolvendo judicialização da saúde, né? Que fornecimento de um medicamento, ele vem embasado num laudo médico, né? Necessariamente, né? E a necessidade, né, do juiz ter conhecimento desses novos mecanismos, ele fez com que algumas pessoas dissessem que houve a necessidade de criação de um juiz Hipócrates. Ou seja, o juiz hoje deixou de ser aquele juiz que só conhecia leis, doutrinas, para também ter que conhecer o quê? Um pouco de medicina, né? Só que o juiz tem que se valer, como o doutor Gabriel falou, não apenas daquele laudo, nunca vai ser uma verdade absoluta, né? E o CNJ, desde 2010, vem trabalhando na criação dos núcleos de assessoramento técnico, ou seja, em que permite que o juiz se valha de outros especialistas médicos, farmacêuticos, para que verifiquem ou não a viabilidade daquele laudo, né? E isso é muito interessante nos casos de urgência, né? Em que é pleiteado um medicamento e não dá tempo de se fazer uma perícia regular, que vai demandar muito tempo, ou seja, aquela exigência não seria possível. Então, esses médicos vêm ajudar o juiz para que aqueles dados técnicos, né, cotejados com a lei, possa que o juiz chegar a uma melhor decisão. Agora, Renê, a gente tem os usuários do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e os usuários dos planos de saúde. Focando nos usuários dos planos de saúde, quais são hoje as maiores demandas e reclamações voltadas para os planos de saúde? Então, as demandas para os contratos antigos é a falta da adaptação à lei, né? Então, as pessoas que têm contrato antigo, elas ainda têm negado marca-passo, estente, exame de vitamina D. E outros exames, por exemplo, a vulvoscopia, que é um exame de prevenção
também que acompanham o exame ginecológico, muitas vezes quando há uma suspeita de HPV. Os planos de saúde não querem pagar uma vulvoscopia, que é um exame relativamente barato, e as pacientes precisam pagar para fazer esse exame. Eu diria que os planos de saúde continuam desrespeitando muito o paciente. Hoje, por exemplo, faleceu uma querida amiga minha em Garanhuns, aos 96 anos, Dona Brandão, uma pessoa maravilhosa, e que precisou ficar internada. E o plano de saúde disse que estava cancelado o contrato dela, porque existe uma coparticipação do GEAP e faltava pagar R$40 naquela coparticipação. A paciente precisou de um atendimento e foi negado. A família teve que pagar R$5.000 a um hospital em Garanhuns, o Hospital Monte Sinai, que nós vamos questionar por que a GEAP deixa de atender um paciente grave, idoso, por conta de R$40. Então, essa frequência de desrespeito ao paciente é uma prática. E eu diria que em alguns pontos melhorou, porque, por exemplo, tem súmula aqui do TJPE e do STJ que diz que não pode mais ter limitação quanto ao período de internamento. O paciente que está na UTI só tem 30 dias de UTI, isso não existe mais. Sim. Então, nós já conseguimos muitas conquistas nesses 23 anos, entendeu? Até porque a gente divulgou muito esse trabalho em defesa do consumidor e outros estados já vêm fazendo também esse trabalho. Por isso que aumentou tanto, em 130%, essa questão das ações judiciais. Mas o consumidor de plano de saúde tem uma história de dias úteis. Por exemplo, tem plano de saúde aqui, Apvida, por exemplo. Eu levei uma paciente minha próxima para fazer uns exames de câncer. E chegando lá, o médico me disse, olha, você tem que tirar a urgência, descaracterizar a urgência. Eu falei, o que é descaracterizar a urgência? Ele disse, não tem urgência nenhuma em fazer esses exames. Eu falei, meu amigo, a paciente está com colangiocarcinoma, um câncer violento das vias biliares, e você vem me dizer que não tem urgência? Ele me disse, você tem que assinar para descaracterizar a urgência. Senão, não autorizo. Eu digo, beleza, me dê para assinar. Aí assinei e coloquei observação. Fui forçada a assinar para atender o sistema. Ele disse, mas eu não botei o revólver na sua cabeça. Eu digo, claro que não. Você não botou um revólver na minha cabeça, mas você me forçou a assinar. Os pacientes e os familiares, eles são forçados todo dia a assinar coisas que não querem. Entendeu? Mas eu queria só dizer o seguinte, que eu discordo, em parte, de João, né? Sim, de João. sim. Por quê? Eu sempre digo que médico é a pessoa mais importante que existe para cuidar do paciente. É mais importante do que o juiz, é mais importante do que o advogado. O médico, sério, viu? Excelente. O médico... Excelente parêntese. Sério. Por quê? Quando o médico diz, é para fazer esse tratamento, eu tenho que considerar o que esse médico disse, até prova em contrária. E aí, então, vou trazer o médico de novo para a discussão nessa questão da emergência, porque isso, urgência, aliás, que isso também é uma questão muito contestada. Quando o médico coloca lá, urgente, tá? É urgente. Isso pode ser contestado, na sua opinião, doutor? Veja, a definição de urgência é que cria um risco, tá? E que pode causar uma morbidade àquele paciente. Quando a gente fala de emergência, ele pode implicar um risco de morte. Sim. A questão de urgência, por exemplo, nesse caso, é um exame com urgência. O paciente tem um câncer, que é agressivo, então a gente não pode estar esperando 30, 60 dias para esse paciente. Úteis. Então tem que ter urgência. A grande questão é você ainda conseguir estabelecer corretamente quais são os casos com urgência realmente e quais não são urgência. Obviamente esse caso mas tem alguns casos, por exemplo, o paciente está com dor, mas a dor não é tão forte, já faz um mês. É urgência? Não é urgência. É difícil muitas vezes, até porque dor é uma coisa subjetiva. Eu lido muito com pacientes com dor. Então eu tenho pacientes com dor crônica há 1 ano, mas que estão tendo dor agora, pioraram a dor 1 mês. Vão na emergência para ser atendido. E às vezes querem fazer um exame com urgência. Já está com 1 ano de dor. 1 mês que piorou a dor. Esse exame é de urgência ou não é de urgência? Então, algumas coisas que parecem ser óbvias, às vezes são mais complexas quando a gente vai discutir. Então,
Concordo plenamente com o que ela disse. Aquilo que um médico sério escreve num laudo, se baseando em evidências, isso até porque ninguém vai contestar isso. Pode se juntar uma série de pessoas e todos vão chegar no mesmo denominador. Agora, a grande questão é que, infelizmente, algumas vezes não são laudos embasados tecnicamente. Então, aí vem o problema, acontece esse tipo de problema. Olha, eu vou autorizar seu exame, mas descaracterize aqui como urgência. Você já está vendo, já ocorre uma certa má-fé. Verdade. Então, é difícil você conseguir se proteger disso. Agora, Rodrigo, a gente tem dados de quanto hoje a União, os estados e os municípios, eu vou usar esse verbo, gastam com a saúde nos tribunais? Que a gente está falando de usuário do SUS, no seu caso, não é isso? Sim. A dados do CNJ botam um orçamento de mais de 1 bilhão de reais e crescendo exponencialmente, né? E há uma sistemática que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele diz que a responsabilidade é solidária, tanto da União como dos estados, quanto dos municípios, né? Então, o juiz ele tem que estar também muito preocupado com as consequências da decisão, né? Porque ele tem que entender que a vida de um também vai retirar o dinheiro para outras questões. Então, uma má judicialização, como a doutora Renê, como o doutor João falaram, de um medicamento desnecessário, sem ser baseado na evidência científica, pode tirar o dinheiro para judicialização de pessoas que realmente necessitam. Então, o grande papel do judiciário é saber separar o que realmente é uma omissão do Estado em fornecer o medicamento daquela pessoa que precisava, daqueles casos em que simplesmente há uma necessidade de adquirir um medicamento em que outro que o SUS já tinha já faria o mesmo efeito. Então, isso é que é muito importante. Vamos para o intervalo? Vamos sim. Hoje conversamos sobre a saúde nos tribunais. Voltamos já. O tema da Opinião Pernambuco de hoje é sobre a saúde nos tribunais. Para participar desta conversa, convidamos Rodrigo Coelho, juiz federal e integrante do Núcleo de Assistência Técnica em Saúde do CNJ. Renê Patriota, coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. E João Gabriel Ribeiro, neurocirurgião. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora, nesse bloco, eu quero colocar mais um componente nessa nossa receita médica aqui, que é a indústria farmacêutica. Qual tem sido o papel exercido pela indústria farmacêutica nessa questão? Ela tem ajudado a levar mais a saúde aos tribunais ou não, Renê? Então, eu sou médica há 39 anos. Para mim, a indústria farmacêutica sempre fez o seu papel. Existe a medicação que você tem que fazer para o paciente sem nenhuma outra interferência. Ou seja, eu lembro bem, quando chegavam representantes no meu consultório, ainda chegam, alguns diziam assim: doutora, me ajude. Eu dizia: como assim, você está doente? É para eu lhe ajudar como? Doutora, me ajude. Sim, mas qual a sua doença? Não, doutora, porque tem esse remédio esse e tal. Eu não posso ajudar você. Você vai fazer o seu trabalho, me falar da medicação e eu vou passar para ajudar o paciente. Então, na minha opinião e no meu trabalho e no dia a dia, na nossa advocacia, também defendendo os usuários do plano de saúde e usuários de SUS, a gente cumpre um papel de exigir, inclusive, que aquele medicamento seja utilizado corretamente. Por exemplo, tem uma medicação que você faz para olho, para pós-cirurgia, né? De catarata e alguns problemas oftalmológicos. Quantos ml tem aquela ampola? Deveria ser apenas a quantidade que vai ser utilizada. Porque depois que você usou para um olho, você não vai usar no outro paciente. Então, a gente precisa saber fracionar, porque é tudo muito caro. E a questão está no custo de tudo isso e no respeito e no bom senso. Entendeu? Então, eu, pessoalmente, não tenho nada a falar da indústria farmacêutica. Nunca ganhei toco,
nunca me envolvi com nada desse tipo que a gente escuta falar por aí. Então, eu acho que cada um tem um papel importante, o paciente, o médico, o juiz. A gente sabe também de tanta coisa horrorosa que acontece no judiciário, de tanta coisa horrorosa que acontece nos hospitais e na vida de todo mundo. Então, a gente precisa levar a sério, porque o dinheiro que paga o plano de saúde, o dinheiro que compra o medicamento, é sempre o dinheiro do suor do seu rosto, o juiz que dá uma sentença. Então, a gente precisa estar sempre atento para essa relação médico-paciente-consumidor. Agora, a gente sabe que existe muita coisa que passa por debaixo dos panos. Sim. A gente podia até chamar Ney Matogrosso para cantar, né? A música do debaixo do pano. E precisa acabar com isso. A gente precisa de clareza e de muita transparência. Quer complementar? Sem dúvida nenhuma, como disse a doutora Renê, a indústria farmacêutica tem a sua importância, mas no âmbito do judiciário, a gente também não pode fechar os olhos de que muitas vezes, né, a indústria farmacêutica, né, lógico, é exceção, mas existem hipóteses que a indústria farmacêutica, muitas vezes em conluio com médicos, né, com alguns maus profissionais advogados, utilizam-se, né, do judiciário para conseguir a aquisição de medicamentos que muitas vezes não são eficazes para alguma doença, ou que, embora eficazes, o SUS já tenha outros medicamentos idôneos. Para quê? Para que o judiciário, através de decisões, né, compre medicamentos de alto custo em que não havia aquela necessidade. Então, o judiciário também hoje já está muito atento a essas questões. Houve um caso emblemático, né, em que uma pessoa aqui do interior, do Nordeste, foi representada, né, por um grande escritório, né, pleiteando medicamento. Isso, logicamente, despertou, né, uma dúvida, né, e posteriormente verificou-se que havia, na verdade, esse conluio. Então, embora a indústria farmacêutica deva ser exaltada porque ela contribui, mas também há casos, né, em que há um desvio e que o judiciário está atento a essas questões. Queria também saber a opinião do doutor João Gabriel sobre esse assunto. Como é que o senhor é um assunto, como já dá para ver, bastante polêmico, né? Obviamente tem os dois lados da moeda. E o que eu queria chamar a atenção principalmente é que, assim, cada vez mais, para se fazer ciência, né, ou seja, para se fazer os artigos científicos, tem-se havido uma participação da indústria farmacêutica. Tem-se cada vez mais participando para vários tipos de medicação, remédios para câncer, remédios do ponto de vista neurológico. Então, eles têm participado nos artigos científicos. Então, isso nos gera uma insegurança. Será que aqueles dados científicos são realmente daquela forma que são escritos ou não? Outra coisa também, muitas vezes a gente vê o que a gente chama de speakers, né? Ou seja, médicos de referência. A gente pega aquele médico que é a referência e que recebe algum valor, nada por debaixo do pano, mas uma coisa aberta, onde ele tem um conflito de interesse, ele vai falar sobre aquilo, mas quer queira, quer não, aquele médico ele é uma referência para vários outros médicos. E ali, algumas vezes, ele pode estar manifestando o que a indústria farmacêutica gostaria que ele falasse com outras palavras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Recentemente eu recebi uma visita e o farmacêutico, o vendedor, falando que um remédio X era novo e tudo mais, e que melhorava muito uma certa doença, que melhorava 15% em relação ao placebo. O placebo é o comprimido de farinha, qualquer remédio faria aquele efeito. Melhorava 15% a mais que o placebo. Eu disse, olha, mas tem algum estudo comparando essa tua droga nova, cara, com a outra droga antiga que funciona muito bem, em quase 40% dos casos a mais que o placebo? Ele, ainda não, doutor. Tá, quando tiver esse estudo você volta e traz de novo esse remédio. Mas obviamente que existem às vezes uma dificuldade do médico conseguir discernir até quantos % a mais de eficácia eu estou disposto a ter por um preço X. Então, aí é que começa a ficar subjetividade. Imagina para o paciente, né? E o paciente é que deve ficar perdido. Olha, a gente teve casos recentes de paciente jovem com câncer e que o núcleo de assistência do jurídico, mesmo aqui no Tribunal Estadual, a gente vê que existe um conflito de interesse também. Eu acho que o núcleo ele tem que ser isento.
quem trabalha no núcleo não pode ser servidor da Secretaria de Saúde. Tem que ser servidor da Justiça, entendeu? Porque aquela pessoa que é funcionária, que é servidora de um órgão ou outro, ele pode ter um conflito de interesse aí. Então, esses pacientes com câncer, o parecer técnico do núcleo foi contrário, mas graças a Deus que o juiz concedeu essa medida, que foi super curativa. Uma paciente bem jovem, estava gravíssima, um câncer violento. Minha gente, ela quase morreu, inclusive com remédio, aquele mata-cura. Olha, a paciente ficou espetacularmente bem. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente todo o cuidado por conta do custo, por conta da seriedade, por conta da velocidade, entendeu? E por conta da necessidade do paciente. Nós temos um juiz que até faleceu, o doutor Rafael Machado, que eu dizia para ele, doutor Rafael, a sua canetinha, o senhor agora é o médico, a sua caneta é que vai fazer com que o paciente seja operado, entendeu? O médico escreve e a sua caneta vai salvar o paciente. E a tendência é que isso fique cada vez mais complexo, né? Porque a gente tem em maio a FDA, que é a correspondente da Anvisa nos Estados Unidos, aprovou uma droga que é a mais cara do mundo, chamada de Zolgensma, não é isso? Só para ter ideia, ela vai custar 2,1 milhões de dólares. Nossa. E aí eu pergunto, ela é utilizada para o tratamento de atrofia muscular espinhal. E aí eu pergunto, vai ser cada vez mais complexo? Se isso for aprovado pela Anvisa, vier para o Brasil e tiver uma decisão dessa nas suas mãos, por exemplo, vai pesar o orçamento público? Enfim, vai ficar cada vez mais complicado exatamente por conta da indústria farmacêutica. Isso é uma das perguntas mais interessantes. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele diz que, em matérias de judicialização da saúde, não há soluções juridicamente fáceis nem moralmente simples, né? Então, em relação a essa doença, né, que é a AME, né, já vem um medicamento Spinraza, já provocou muitos debates, né, no âmbito do judiciário. Sobre que já é caro, né? Que já é caro, né? E essa nova droga, é isso, mas essa já é nova caro. droga vai ser ainda mais cara. Mas, atento a essa questão das consequências econômicas, o Ministério da Saúde está tentando implementar uma questão que se chama responsabilidade compartilhada. E o que é que significa? Nos casos em que não houver ainda uma comprovação total da eficácia do medicamento, mas em que for uma doença rara, né, uma doença órfã, como é essa? O medicamento, ou seja, o poder público só será obrigado a pagar pelo medicamento se for comprovada que o medicamento teve eficácia no paciente. Por quê? Isso é uma questão de dizer, olha, não vai ser pago para um medicamento sem qualquer perspectiva, mas só se fizer efeito. Então, isso também faz com que a indústria farmacêutica, né, se coloque numa posição de só oferecer um medicamento, né, se ele tiver eficácia. Então, você vê que o poder público, né, e isso aí é um trabalho do CNJ, né, com o Ministério da Saúde, já começa a ter soluções criativas para que, ao mesmo tempo em que pessoas não fiquem desamparadas por esses medicamentos raros, mas também que o poder público não tenha que despender dinheiro por medicamentos que possam não ter nenhuma eficácia. Então, essa responsabilidade compartilhada que está sendo tratada em relação ao Spinraza, né, eu acho que vai poder ser implementada também em relação a esse medicamento. Doutor João, já deixa o senhor falar. A gente vai só fazer um intervalo. Na volta eu passo a palavra para o senhor. Hoje a gente conversa sobre a saúde nos tribunais. Estamos de volta com nossa conversa sobre a saúde nos tribunais, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Rodrigo Coelho, juiz federal e integrante do Núcleo de Assistência Técnica em Saúde do CNJ. Renê Patriota, coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. E também João Gabriel Ribeiro, neurocirurgião. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Vamos lá, vamos voltar. Como prometido, vou passar a palavra para o doutor João Gabriel, que pediu a vez no bloco que eu tive que interromper por conta do intervalo. Exato. Então, claro, como a gente estava falando, a questão da coparticipação
da indústria farmacêutica com o Estado, no caso de, por exemplo, no caso de AME, né, da atrofia músculo-espinhal que a gente está falando, se o remédio não fizer efeito, a gente não paga, mas se fizer efeito, a gente paga. Mas defina com clareza o que é que seria o efeito. A gente está falando da doença progressiva, onde você está conseguindo atrasar um pouco, e isso às vezes demora muitos meses para que você consiga ver algum resultado. E também, além disso, existem flutuações, não é todo caso. O grande problema da medicina é que não são todos os casos, não. Depois de 1 ano, o paciente perdeu X funções. Tem paciente que perde as funções com 1 ano, tem paciente que perde as funções com 1 ano e meio, outros 6 meses, outros 3 meses. Como é que eu vou saber, às vezes, qual paciente a indústria farmacêutica está se beneficiando de uma história mais indolente, daqueles casos que realmente é a medicação que está fazendo efeito? Então, assim, essa coisa de coparticipação, claro, na ideia, é excelente. Na prática, difícil de você conseguir pontuar objetivamente e, às vezes, você pode até surfar numa história natural mais indolente naquele paciente. Por isso que esse é um tema tão rico, né, e tão complexo, porque tem várias nuances. Agora, doutora... Então, eu acho que eu não diria que a indústria farmacêutica se beneficia disso. Cada um tem um papel. O laboratório faz um papel, o farmacêutico, a farmácia, a indústria farmacêutica, o médico, etc. Um médico que coloca um stent no paciente, ele não tem que se beneficiar do stent. Quem tem que se beneficiar é o paciente. O que a gente precisa tirar no mundo da medicina é a questão dos negócios. Sim. Porque tem muitas capas, e parece que todo mundo ganha nessas capas, entendeu? A gente precisa saber. E se precisa também baratear custo de medicamento, porque senão não vai ter como tratar as pessoas, necessariamente. Então, eu não digo que a indústria que tem que se beneficiar é o paciente, dentro da seriedade. E o prognóstico do paciente é um prognóstico sombrio mesmo. A gente está aqui conversando agora, não sei se daqui a pouco a gente vai ter um piripá que aparece uma doença que é caro o tratamento ou não, entendeu? Mas a justiça faz o papel dela dentro dessa questão da defesa da saúde. O médico, ele tem que ser objetivo e verdadeiro. E o paciente também. Eu acho que ele tem que ser corresponsável, no caso, por exemplo, do câncer de pulmão para o cigarro. Sim. Você fumou, vamos compartilhar isso aí. E de outras doenças que você é corresponsável. Mas tem doença que você não tem como nem saber, nem você contribuiu para aquela doença, verdade. Entendeu? Agora, a gente precisa lembrar da forma ou da prevenção aí, com a questão mesmo dessa alimentação aí, com muito veneno, a indústria do veneno, né, que leva a ter muitos cânceres por aí. Que está aí com tudo, né? Que está com tudo, parece que nem se paga tributo, o veneno, o agrotóxico, chamando de veneno mesmo, não é tributado, não era tributado. Isso não pode ser. Então, a gente precisa descobrir a forma de baratear os custos, porque o tratamento do paciente, se existe alguma evidência de que ele vai ficar curado, que vai melhorar, eu acho que esse medicamento deve ser feito. Vamos aproveitar aqui para mostrar o livro de Dr. Rodrigo. Enquanto a gente está mostrando aqui, Dr. Rodrigo, eu queria perguntar o seguinte. Há muita discrepância nas decisões hoje judiciais? Tem muita coisa que está subindo para a segunda, terceira instância e está congestionando um pouco o judiciário? O tema da judicialização da saúde, né, é um tema que é relativamente recente, né, de coisa de 10, 15 anos para cá. E o STJ e o Supremo Tribunal Federal, né, há cerca de 1 ano, vem mais ou menos delimitando a matéria. Então, alguns requisitos, né, e isso é importante para a população, ver que ficaram delineados. Por exemplo, o medicamento, em regra, para ser deferido, ele tem que ter o quê? O registro na Anvisa. E qual foi um caso que foi muito conhecido? Foi aquele da pílula do câncer. Né, em que houve uma lei em que se autorizava que o Estado fornecesse a pílula de câncer e o Supremo declarou inconstitucionalidade no sentido de que, ora, sem haver o registro na Anvisa, não é possível. E as evidências médicas, né, demonstram que a pílula do câncer sequer era o quê? Um remédio, né? Então, essas balizas são muito importantes, né, para que o judiciário possa atuar. Lógico, há exceções de casos em que mesmo o medicamento sem estar registrado na Anvisa, ele vai poder ser fornecido.
casos de doenças Mas raras. agora o STF, desde maio, disse que, teoricamente, não pode, né? Não Isso. pode mais ser utilizado. A regra não pode, exceto, e aí vem esses casos, né? Das doenças órfãs, são as doenças em que são muito raras, né? E que pode não ter o registro na Anvisa, mas, por exemplo, a Anvisa está ainda apreciando, mas já há um registro na agência norte-americana ou na agência da União Europeia, né? Ou então também, né, naqueles casos em que ainda sequer houve um pedido de registro na Anvisa e não tem outro remédio eficaz para a doença. Aí, nesses casos, tem que ser aberta a exceção. Isso, né? exatamente, mas são hipóteses bem restritas, né? E que já evita, né, a aventura jurídica de se fornecer medicamentos, né, experimentais, sem comprovação adequada, né? Eu acho que isso já é um norte para o judiciário. Sim. Agora eu tenho aqui um caso que foi real, que inclusive eu tirei da revista do TRF5 aqui da 5ª Região, né? Aí eu vou passar para o Dr. Rodrigo, que eu quero saber a opinião dele. Um paciente tinha indicação para um transplante de intestino. Foi aconselhado que ele realizasse o transplante em Miami, porque a taxa de êxito é de 100%. No Brasil, o transplante também é feito, em São Paulo. Só que foram feitos 6 transplantes, mas os pacientes tiveram uma sobrevida de 6 meses. E fazendo nos Estados Unidos, o êxito foi de 100%. Eu queria saber da sua opinião como médico, um caso desse. Como médico, tá? Não tenho o que se questionar. Se eu tenho um tratamento que é 100% nas mãos de uma pessoa e que é bastante inferior nas mãos de outra pessoa, quem quer que seja, obviamente, nas mãos da melhor pessoa é o melhor tratamento. Isso a gente não tem como questionar. O que pode se vir questionamentos a posterior é custo, como é que vai ser a logística e etc. Mas do ponto de vista médico, ora, qualquer um tem um parente. Quem é que vai querer? Você tem 2 opções. Ou você vai operar com a equipe A, 100% de êxito, todo mundo vivo. Equipe B, não tem 100% de êxito e 6 meses em média de sobrevida. Ninguém, obviamente, ninguém vai querer se ocupar. Né? Não tem como se discutir. Agora, ainda coloca uma lenha na fogueira. Ok, a equipe A. Porém, a equipe A cobra 100 vezes mais, 200 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Até quanto a equipe A pode cobrar por isso? Sim. Então, aí é quando começa a entrar a subjetividade. Porque quando é uma coisa que ainda se pode pagar, por exemplo, remédio de 2,1 milhões de dólares, um remédio. Ok, funciona, é bom. A gente não tem dinheiro infinito. E quando isso cai na mão dos planos de saúde, Renê? Um caso como esse, vamos dizer que seja uma cirurgia que precisa ser feita. Como é que o plano de saúde pode negar um caso como esse? Então, o plano de saúde, poder negar pode, porque existe a questão da regionalização. Sim. Eu compro um plano regional, eu tenho que saber que eu comprei um plano regional. Eu compro um plano nacional, um plano internacional. Eu também tenho que entender o que eu comprei. Eu não posso comprar, claro que saúde é direito de todos e dever do Estado, mas na hora que eu tenho a opção, eu posso escolher um plano nacional. Não quero não, eu quero só para ser atendido em Recife. Então, tem que ter mas em mente tem também as exceções. No momento que um médico daqui de Recife disse, olha, aqui em Recife não opera nem no Brasil, tem que ir para Miami, eu não sei para onde. E aí sim, o plano de saúde vai ser questionado para se vai pagar ou não, porque aqui não faz. O paciente não está escolhendo ir para lá. Eu tenho consciência que é aqui. Minha doença é para ser tratada aqui. Agora, se um médico daqui diz que não vai fazer aqui porque não tem condições e está me mandando para Miami, o plano de saúde vai ter que pagar. Por quê? Em 1000 pacientes, quantos pacientes vai precisar fazer essa cirurgia? Tem essa questão. Quantos pacientes adoecem dentro desse grupo de pacientes filiados, entendeu? Existe o risco do negócio. Sim. O plano de saúde, ele tem que correr esse risco também. Entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer urgentemente, tanto o Judiciário, o Médico, o Ministério Público e tudo mais, a gente precisa pedir notas fiscais do produto. Por quanto esse produto entra no Brasil? Porque a gente precisa tirar os atravessadores. Quanto custa uma lente intraocular? Então, o preço da lente mais cara, quanto é? Eu preciso da mais cara, eu posso usar uma intermediária. Porque, de repente, como o doutor colocou aqui, o juiz, o Judiciário também está acordando. Porque, infelizmente, existe gente esperta que quer o quê?
Tem grupos por aí que tem advogados que já entram. Olha, você tem que fazer uma coisa séria. Sim. Não adianta aventura jurídica, entendeu? Tem que ser sério. Porque eu já soube, o Tribunal de Pernambuco está caçando um bocado de decisão de lentes. Então, vamos saber se essa lente intraocular que foi colocada é a mais recomendada ou é porque é a mais cara. Aí Você entra tá naquela entendendo? questão que a gente estava falando também das indústrias farmacêuticas, né? Dos No outro produtos bloco. médicos, Exato. né? Por isso que tem que ter nota fiscal De de maneira tudo, geral, saber né? quanto custa. Agora tem muita gente entrando na justiça também para ter direito aí para uma UTI. Então vai desde um transplante, um caso mais complexo, como um caso que poderia teoricamente ser resolvido naturalmente. Lógico, É assim. eu acho que o grande dilema hoje do juiz, principalmente no plantão, é a UTI. Porque a UTI o juiz tem que decidir imediatamente, né? Agora, Então, sim. os juízes decidem isso muitas vezes 2 da manhã, 3 da manhã, nos plantões da Justiça Federal, né? E a gente tem todo o suporte, a direção do foro do tribunal nesse sentido. Então, qual é o dilema do juiz, né? Muitas vezes o juiz, eu conversando com o médico diz, olha, eu gostaria de oferecer para todos os meus pacientes leitos de UTI. Só que não existem leitos disponíveis. Então, a gente faz uma triagem, né, de acordo com as escalas de grau. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quando vem a decisão do juiz interne, na verdade, ao invés de eu decidir quem vai viver e quem vai morrer, o juiz que passa a tomar essa decisão sem Juiz conhecimentos Hipócrates. técnicos. Os juízes passaram a ter uma situação que já foi avançada, no sentido, olha, a decisão é para que interne na UTI, mas você não pode retirar ninguém. Se não houver em hospital público, interne as dispensas em hospital particular. E aí o hospital né? particular vai ter que acolher. E aí o poder público vai pagar ao hospital particular essa internação, né? Mas ainda assim é complicado, porque muitas vezes a parte não tem condição de ser removida, né? Então é um grande dilema que muitas vezes o ideal é que o setor de regulação, né, do UTI traga isso a contento, mas é uma situação dramática e alguns juízes determinam a internação. Outros dizem, olha, isso é um critério médico e que cabe à regulação. Mas é uma situação dramática e que nós, da Justiça Federal, todos os plantões, temos que lidar com isso. Olha, essa questão do leito de UTI é uma matéria que a gente vem trabalhando já há muito tempo. A central de regulação precisa melhorar muito. Porque a central sozinha, ela não liga para os hospitais particulares. Num plantão de sábado à tarde, eu pedi ao juiz de plantão para visitar os hospitais particulares com o oficial de justiça. Na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual. Certo. E nós descobrimos que tinha muitos leitos vazios na rede privada. E fomos à central de leitos. E, não, mas a gente ligou e cadê o comprovante aqui? Você tem que pensar um leito de UTI com a indicação devida. Tem que ser naquela hora, aí, porque o nesse caso, paciente reclama precisa. pra quem? Então, Tem a alguma gente ouvidoria? Olha, a gente precisa entrar com ação na justiça sempre. Infelizmente, a salvação é o laudo médico e o judiciário. Nós conseguimos que várias pessoas não morressem, porque muitas vezes o gestor, a central de regulação, está jogando paciência. Eu já entrei na central de regulação com urgência, uma criança morrendo no IMIP, na enfermaria, entrei, a chefe lá me botou para fora, foi uma confusão danada, mas estavam jogando paciência. Eu falei, vocês precisam conseguir o leito de UTI para essa criança. E sequer tinham procurado o hospital particular. Nós já tiramos uma ambulância da porta de um hospital privado na cidade, porque a paciente chegou lá no hospital na época, uma criança, e disseram que estava na carência e tudo mais, e iam tirar a paciente. Eu cheguei e falei, a ambulância vai embora, vamos resolver a questão da criança. Mas não tem vaga na UTI. Eu perguntei ao médico, o senhor foi lá saber se tinha vaga? Ele disse, não fui. Eu falei, mas se fosse seu filho, você ia correndo saber se tinha vaga? Essa é a pergunta que sempre é feita, né? Se fosse seu filho, se fosse alguém da seu família. filho. É uma pergunta nessa área que sempre é recorrente. Agora eu quero trazer, a gente está quase no finalzinho do programa, mas eu quero trazer rapidamente um outro caso aqui para o doutor João Gabriel. Um doente recorre à justiça para obter gratuitamente do Estado um medicamento que amenize o efeito de um câncer de pele em estágio avançado e irreversível. O senhor tem visto também na sua experiência essas questões de que quando o paciente já está no estado terminal, os médicos tendem, enfim, eu sei que é complicado, mas tendem a tratar o caso com menos prioridade. Isso também ocorre no meio médico? Ou ao próprio médico dizer, não vale a pena entrar na justiça nesse caso? Olha, isso ocorre, não vou dizer que não ocorre, porque ocorre.
tá? Mas cada vez mais eu venho notado que isso vem diminuindo. Cada vez mais a paliação, os cuidados paliativos, que é oferecer cuidados dignos a quem está enfrentando a terminalidade da vida, cada vez mais vem avançado e cada vez mais tem se difundido. Talvez antigamente as pessoas tinham muito esse tipo de desdém. Eu estou com muita dor. Aguenta aí que daqui a pouco você vai embora e fica com dor, é assim mesmo. Mas hoje em dia... Que isso é a outra face, né? Quando a pessoa deixa de entrar porque está aguentando algo que ela, não, na verdade, não deveria suportar, né? Exatamente. Mas hoje em dia, com a maior humanização da medicina, com o maior treinamento dos médicos acerca dos cuidados paliativos, obviamente ninguém tem desdenhado mais desse tipo de sintoma. E às vezes acaba indo até para o outro lado. Sai de um desdém completo para um super, hiper, mega tratamento naquele paciente que muitas vezes pode ser fútil. Sim. Então, toda medicação que vai trazer qualidade de vida, redução da dor, é muito bem-vinda, obviamente. Mesmo que seja numa fase terminal, né? Mas porque mesmo sendo na fase terminal, porque a pessoa se... tem que terminar a vida de forma digna. É verdade. Agora, então, a gente está no finalzinho. Eu vou pedir só para a senhora me dizer, quem tiver interesse em se tornar sócio da ADUZEPS, como é que faz? Então, a ADUZEPS fica na rua Henrique Dias, 145. Nós só atendemos quem é associado. Quer ser atendido pela nossa entidade, tem que ir lá se associar. O telefone é 992975822. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.